Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês, alunos? E então, como passaram o fim de semana? Foi bom? Todo mundo continua se cuidando, né? Lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel. Se precisar sair, faz o quê? Coloca máscara para se proteger, ok? Então, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos começar essa semana abençoada fazendo o quê? A nossa oração, né, gente? E então, já estão todos acordados, só esperando esse momento. E é o momento que o Senhor também espera que nós venhamos falar com Ele, tá bom? Aonde você estiver aí na sua casinha, cruze suas mãozinhas, tá bom? E vamos falar com o Papai do Céu. Feche o olhinho, porque agora nós vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor está nos dando. Nós queremos te agradecer pelo fim de semana abençoado. Pai, fica conosco, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa todos os doentes que estão lá no hospital, que o Senhor venha os curar. Fica conosco e que essa semana seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Vou apresentar para vocês o versículo dessa semana, tá bom? Já vão treinando esse versículo, porque durante a semana, todos os dias nós vamos trazê-lo para que você venha o quê? Condicionar, aprender esse versículo. E o versículo de hoje diz o seguinte, acompanhe comigo aqui no quadro. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Bem facinho, né, gente? Gênesis 3:9. Esse é o nosso versículo da semana, tá bom? Vou repetir mais uma vez. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Gênesis 3:9. Então já pega esse versículo, copia aí no seu caderno, tá bom? E já vai praticando, que esse vai ser o nosso versículo da semana. E na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa chamada. Estão todos presentes? Vou já descobrir. Vamos lá? Primeiro, Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, Arthur Leão, tudo bem, Arthur? Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, tudo bem, Carla? Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Gomes, tudo bem, Júlia? Lara da Silva Martins, Letícia Penaforte, Lucas David de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Cristian de Oliveira, Pedro Davi, Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, Vinícius Caleb, Wellington Farias, Radassa Thaís de Carvalho, tudo bem, Radassa? Então, estão todos presentes? Muito bem! Parabéns! Vamos lá começar a nossa aula. Como a professora já havia falado na semana passada, essa semana nós vamos começar a utilizar o nosso livro didático, tá bom? Ai, prof, meu pai ainda não comprou meu livro. E agora? Pede para o papai e para a mamãe correr e comprar o seu livro, porque a partir de hoje nós já vamos utilizar o nosso livro. E eu vou apresentar o livro para vocês, tá bom? Para que vocês não peguem o volume errado e comecem de forma errada. Vou mostrar tudo com calma, bem direitinho, te direcionando para nós já irmos para o nosso conteúdo de língua portuguesa, tá bom, terceiro ano? Vamos lá? O nosso livro é esse livro, módulo 1, tá bom? Terceiro ano, módulo 1. Esse será o livro do primeiro bimestre e a gente vai começar a usá-lo hoje, tá bom? Então, o que você vai fazer? Abra o seu livro, aí na página 2, vamos lá, para a página 2, onde nós vamos fazer o quê? O que nós vamos trabalhar na página 2? Vem aqui comigo. O diário é leitura e interpretação textual. Vai ser isso que nós vamos estudar, tá bom? Nós vamos saber o que é o diário ficcional e o que é o diário pessoal. Aqui no nosso livro, na página 2, nós temos o seguinte título aqui, olha. Número 1, e nós temos o seguinte título. Este diário pertence a... Tá vendo que tem 3 pontinhos? É porque continua a fala.
e nós vamos descobrir de quem é esse diário, a quem ele pertence. Aqui abaixo, tá vendo aqui na página 2, nós temos 3 questões. Questões número 1, questão número 2 e questão número 3. São 3 questões. Professor, o que é que eu vou fazer com essas questões? Você vai copiar no seu caderno bonitinho de língua portuguesa que você já separou, já está aí no ponto esperando você pegá-lo para copiar. Você vai copiar essas perguntas e vai responder, tá bom, terceiro ano? Não é só copiar no caderno, não. Eu quero resposta, tá bom? E na sequência, antes de você copiar, na verdade, o que você vai fazer? Você vai fazer o cabeçalho. Professora, precisa mesmo? Precisa. Você vai colocar o nome da escola, a data, o nome da professora, tá bom? O nome da diretora, o seu nome e a série. Ok, terceiro ano? Então, essa seria a atividade que vai ser copiada no seu caderno. Na sequência, aqui na página 3, nós temos o quê? O foco na leitura, que é a leitura e interpretação, onde vai falar do diário, tá bom? Você vai fazer a leitura desse pequeno texto, onde tem o título como A Sociedade dos Espiões Invisíveis. Olha que interessante! Você vai fazer a leitura desse pequeno texto, né, gente? E depois a gente vai responder as perguntas. Mas para isso você precisa entender o que é o diário ficcional. O que seria isso, professora? Diário ficcional? Você já ouviu falar? Você conhece? Você sabe o que é diário? Já ouviu falar? Gente, o diário ficcional é algo, como o nome já diz, fictício. É uma obra, pode ser uma obra, uma produção que ela vem de forma aleatória na cabeça e a pessoa imagina uma aventura e ela escreve um diário e esse diário posteriormente ele pode ser o quê? Ser publicado no formato de um livro, tá bom? Esse é o diário ficcional, tá bom? É uma ficção. O diário pessoal é aquele diário que geralmente as meninas gostam de ter, onde elas colocam ali os sentimentos, as emoções, se elas estão tristes, se elas estão alegres, é como se fosse seu confidente, né? Ela coloca naquele diário todo o acontecimento da sua vida, faz todos os registros, coloca as datas. Esse é o diário pessoal. Ele não é publicado e também não pode se tornar livro, porque ele é algo pessoal. Tá bom? Então é essa a diferença do diário ficcional para o diário pessoal, tá? E é interessante que você vai fazer aqui a sua atividade, que ela está a partir da página 4. Na verdade, a sua atividade já segue a partir da página 3, porque você vai precisar fazer a leitura desse pequeno texto, certo? Você vai fazer a leitura e na sequência você vai fazer a atividade que ela está na página 3 até a página 6, tá bom? A página 3 porque já começa a leitura, na sequência vem umas perguntinhas muito interessantes que você só vai saber responder se você fizer o quê? A leitura do texto. Por isso que se chama a nossa aula leitura e interpretação textual, justamente sobre o diário, o tema. Aqui, na verdade, é só uma página do diário que está sendo publicada. Você vai ver o nome da autora, você vai ver a aventura que ela viveu na floresta amazônica, você vai ler tudo sobre isso. E na sequência, você vai fazer o quê? Responder as questões, que estão em que páginas, professora? 3, 4, 5 e 6. Da página 3 até a página 6. Se você tiver alguma dúvida em alguma questão, manda o papai enviar uma mensagem lá no PV da professora que a gente vai esclarecer tudo, tá bom? Então essa é a nossa aula de língua portuguesa, tá, gente? Onde você vai fazer a leitura, vai fazer a interpretação desse pequeno texto e vai fazer a sua atividade. E o que é que eu vou copiar no meu caderno, professora? Primeira, segunda e terceira questão que estão lá na página 2. Página 2 de língua portuguesa, livro volume 1, terceiro ano. Esse é o nosso primeiro livro do
É o nosso primeiro livro do primeiro bimestre, tá bom, gente? Então, conto com vocês, com esse feedback, tá? Façam as atividades, tá bom? Que depois a professora vai corrigir. Mas, professora, como é que a senhora vai corrigir? Através das fotos que o papai vai mandar, ou quando você retornar aqui para a escola, a professora vai fazer a correção do seu livro. E qualquer dúvida, gente, pede para o papai e para a mamãe mandar um WhatsApp lá no PV da professora e sanar qualquer dúvida, tá? Ok? Então, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Então, terceiro ano, vamos continuar com a nossa aula. Agora vamos de matemática. E o que nós vamos ver, professora, na nossa primeira aula de matemática no livro volume 1? Nós vamos ver o quê? Aquilo que nós já havíamos estudado lá quando nós estávamos fazendo revisão, certo? Que seria o quê? Sistema de numeração decimal. Sendo que agora representado através do ábaco, né? Eu sei que vocês já conhecem, já sabem como fazer o manuseio do ábaco. Então, a nossa aula de matemática, prestem atenção, ela está aqui na página 1, ok? E na nossa atividade de matemática, nós vamos ter um pouquinho mais de atividade de matemática do que de língua portuguesa. O que você precisa fazer? Você vai ler os números até 999. Eu já nem lembro mais como é que é isso. E então, terceiro ano, vamos relembrar como é que acontece as nossas ordens, né? Nós começamos pela unidade, que é de 0 a 9, ok? Depois, nós temos as nossas dezenas, que são de 10 a 99. As nossas centenas, que são de 100 a 999, e depois a nossa unidade de milhar, que vai a partir do 1000, aí sucessivamente, 1000, 2000, tá bom? E aqui no nosso ábaco, nós vamos representar, nós vamos ter algumas atividades, onde vocês vão ter que representar, através do ábaco, alguns números, acima da unidade de milhar, tá bom? Tem umas que são acima, tem outras que são menos do que a unidade de milhar. Ok? Você vai fazer a leitura aqui no seu livro, na página 3, tá, gente? Aqui a partir da página 3. Na sequência, nós já vamos começar com uma pequena atividade, tá? Ele vai mostrar aqui como é que eu vou manusear, como é que eu vou usar o ábaco. Você sabe, né, gente, que quando nós temos aqui, por exemplo, se no meu ábaco eu tenho 1, 2, 3 argolinhas aqui na minha unidade de milhar, aqui na unidade de centena eu tenho 1, aqui na dezena eu tenho 1 e na minha unidade eu não tenho nenhuma. Como é que eu vou representar esse número? Tem questões que você vai ter que representar através do ábaco dessa forma. Se você vê que na unidade de milhar, aqui na unidade onde nós vamos começar, não tem nada, logo ela é um 0, certo? Aqui na minha dezenas, eu tenho quantas argolinhas? Eu tenho 1, então eu coloco 1, tá? Aqui na minha centena, eu tenho quantas argolinhas? Eu tenho 1, ok. E na minha unidade de milhar, eu tenho quantas argolinhas? 1, 2, 3. Aí eu represento com o número 3. Como é que eu vou saber qual foi o número que eu criei? A gente sempre conta o quê? 3 ordens e coloca um pontinho, certo? 1, 2, 3, pontinho. Qual foi o número que nós formamos? 3.110. Então, eu imagino que você já conhece o ábaco. Então, muitas atividades que vocês vão fazer, elas estão relacionadas com o ábaco, tá bom? Para o manuseio do ábaco, onde você vai ter que desenhar algumas argolinhas e outras, as argolinhas já estão lá e você vai só interpretar qual é o número que o ábaco está te dando, tá? E a nossa atividade de matemática, ela está da página 5 até a 10. Tá bom? Da página 5 até a 10 no seu livro de matemática, volume 1, tá bom, gente? E nessa aula de hoje, nesse dia de hoje, nós estudamos o que? Sistema de numeração decimal, tá bom, terceiro ano? Qualquer dúvida, é só pedir para o papai ou para a mamãe
enviar uma mensagem no privado da professora que a gente vai sanar qualquer dificuldade que você tiver, tá bom? Eu estou aqui para ajudar e não esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixe o seu like. Olha, quando você assistir, que você curtir, coloca lá nos comentários o teu nome, que é para eu saber que você passou por lá, tá bom, terceiro ano? Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom, gente?